Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Tecnocrata07. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Há anos venho analisando os conteúdos que são produzidos pela Machosfera, especialmente os do Raccoon e principalmente os seus, que têm o mérito de serem os mais respeitados da comunidade, e concordo com 90% do que é discutido sobre questões que são abordadas a respeito do comportamento feminino. Pois desde a minha adolescência pude concluir que o casamento é o maior destruidor de riquezas na vida de um homem. Tendo isso em vista, acredito que qualquer homem que não se casa com mulheres orgânicas e vive uma vida minimalista acaba consequentemente acumulando recursos e criando um ambiente seguro para si. No entanto, a questão da paternidade é uma coisa na qual tenho questionamentos, pois a maioria de nós homens foi programada para proteção e provisão, e quando sentimos que estamos em uma posição de autossuficiência, sentimos a necessidade de projetarmos isto em alguém. Concordo que isso até certo ponto pode ser atenuado com as waifus. Porém, para alguns talvez não seja suficiente. E essa é a minha questão, porque sempre me imaginei sendo pai de um menino, especialmente porque sei que nós homens temos a capacidade de pensar por nós mesmos, como também o dom divino de criar as coisas. Pois, como as próprias escrituras sagradas relatam, somos a imagem e semelhança do Criador. E se até o próprio sentiu essa necessidade, por que nós não iríamos sentir? Respeito e compreendo a questão de alguns homens da comunidade optarem por não querer a paternidade, mas para os que sentem essa necessidade, acredito que seja uma boa oportunidade para discutir a questão. Pois, para homens que estão acima da média financeira, não é problema sair do país, pagar um procedimento assistido ou uma orgânica para ser barriga de aluguel. Mesmo tendo seus riscos, essa pode ser uma boa opção. Já para os medianos, não sei se há opções menos arriscadas, talvez engravidar uma amiga que tem vontade e aptidão, como também vocação para ser mãe, e ter com ela uma convivência funcional, ou quem sabe esperar o útero artificial, caso seja uma opção acessível. Posso estar sendo utópico com isso, mas gostaria de uma opinião sua, pois tenho um grande respeito pelo Senhor. Risos. Valeu, abraços e sabedoria e consciência sempre. E Tecnocrata07, eu que agradeço a doação. Senhor tá no céu, né? Não sejam tão formais comigo, porque eu já disse, eu sou só mais uma pessoa, muitas vezes mais novo do que vocês, tá? Eu tô chegando nos 30 agora, literalmente agora mesmo, nesse ano, né? E tem muito cara aqui que é mais velho do que eu, tá? E a minha opinião, o que eu digo e as minhas visões não são mais válidas que a de ninguém. O fato é que muitos de vocês só concordam comigo, tá? Mas enfim, eu entendo a demonstração de respeito e agradeço. E lembrar vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal e ter acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo que dá acesso a um canal no meu Discord, né, onde eu posto todos os meus vídeos antecipados. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. No momento que eu vos falo, tem uns 2 vídeos antecipados já na área de membros aí que estão para sair. Mas se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E bom, vamos lá. Esse assunto de paternidade eu achei que já estava bem batido na comunidade. Porque eu já fiz, promovido pelo menos, né, uns 5 vídeos, tá, sobre paternidade. Eu vou deixar eles todos passando no iCard, e eles, quando eu ponho no iCard, também ficam aí na descrição, né, automaticamente pelo YouTube, vocês podem checar. E eu acho que eu já falei o suficiente sobre a questão da funcionalidade da paternidade, né. Umas coisas meio óbvias já dentro da comunidade, como, por exemplo, a dificuldade de você realmente criar um filho funcional do mundo de hoje, com todas as ideologias que temos por aí, né, os perigos políticos, toda a engenharia social, as narrativas, enfim, é bem complicado. Não dá... Essa coisa de homeschooling, por exemplo, né? Ah, não, posso ensinar meu filho dentro de casa. E como é que você vai dar ao guri a necessidade humana de interagir com outros indivíduos da idade dele? Ao longo de toda a evolução humana era o que acontecia, tá? As crianças ficavam em ambientes de crianças, observadas pelas mães, enquanto os pais iam caçar e elas ficavam ali fazendo a coleta, né? Mantendo o fogo aceso, enfim, cuidando do... Depende da época, né? Da caverna, da toca,
da oca, da casa. Então criança sempre viveu com criança e não tinha 100% de supervisão dos adultos, tá? E você se sente seguro deixando seu filho com as crianças do mundo atual? O máximo que você vai poder fazer é tentar encontrar uma comunidade tradicional conservadora, onde você confia naquela comunidade e sabe que aqueles pais criam seus filhos com ideais parecidos com os seus. Isso é agulha no palheiro para tu achar, tá? Eu não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil achar. É justamente porque essas comunidades, como por exemplo a comunidade Amish, né, eles são muito fechados e muito receiosos com estrangeiros, justamente para manter o conservadorismo deles. Então, achar não é só o problema, né? Tem o problema de entrar também. É bem complicado. Se deixar qualquer um entrar, vira várzea e aí, naturalmente, degenera, né? Como o resto do mundo. Isso me leva a uma questão muito importante que eu não lembro de ter falado nos vídeos anteriores sobre paternidade, que é como essa necessidade de ser pai que muitos aqui falam na nossa comunidade é única e exclusivamente vaidade, velho. Dá pra perceber que é vaidade. E é uma coisa que o Epifania falava bastante, e o Epifania, ele se declarava antinatalista, tá? Abertamente ele sempre se declarou antinatalista. Eu não concordo com isso. Ou seja, eu não sou antinatalista, né? Eu não tô nem aí, tipo, não advogo para as pessoas pararem de ter filho ou fazerem mais filho. Eu não acho ter filho errado ou certo no mundo de hoje, porque o argumento do Epifania era, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu lembro de ter visto ele falando que, poxa, você trazer um filho para o mundo de hoje para sofrer é meio imoral. E ele citava até autores antinatalistas e tal, com esse argumento, né, imoralidade de trazer uma vida para um mundo cheio de sofrimento. E beleza, a filosofia disso pode ser discutida, eu não estou nem a fim de entrar nesse assunto agora, esse não é o cerne do vídeo. O cerne do vídeo é como, muitas vezes, os homens eles se convencem de que a vontade deles de ser pai é uma coisa justa, é uma coisa divina até, né? É um sentimento nobre, quando na verdade não passa de vaidade e ele só está tentando se convencer de que é algo muito mais nobre do que realmente é, para justificar a satisfação dessa necessidade vaidosa, sabe, desse egocentrismo. Porque veja, por exemplo, aqui, me perdoe, Tecnocrata 07, mas ele comete um erro teológico crasso aqui, que muitos de vocês que já devem ser mais estudados, já devem ter notado, né? Que é o fato dele dizer aqui que o Criador sentiu uma necessidade de ter filhos. E que ele pôs isso nos homens porque nós somos a sua imagem e semelhança, né? Agora veja como isso pode até ser considerado blasfêmia na ortodoxia teológica. Porque o que ele está fazendo aqui é só supor que o Criador ele tem desejos tipicamente humanos. Isso é característica de deuses baixos, né? Vamos botar assim, em mitologias e também do demiurgo, a tal da teoria do demiurgo, que o Criador ele não é, na verdade, nada além de um ser humano, né, com superpoderes, vamos botar assim. Ele sente raiva, ele sente desejo sexual também, ele sente necessidades até mesmo fisiológicas. E isso não faz sentido, né, se você observar a teologia da coisa, não faz sentido nenhum. E aí pode se perguntar, né, então por que Deus criou os humanos e tal? Aí, bom, já é um assunto teológico muito mais complicado, no qual eu não vou entrar aqui, porque também não faz juiz ao vídeo. Mas esse papo de que Deus ele ficou muito entediado com a sua onipotência, então ele criou criaturinhas ali para se sentir menos solitário. Cara, isso é coisa do demiurgo. Vocês já ouviram falar na teoria do demiurgo? O demiurgo, ele é tipo o ser todo-poderoso que ele basicamente faz rinha de seres humanos, entendeu? Ele botou os seres humanos na Terra com livre-arbítrio e fica assistindo a gente sofrer, a gente guerrear e tal, porque é um passatempo gostoso pra ele. E geralmente a galera ateia, né? E a galera antideísta, sei lá, enfim, tem vários nomes. A galera satânica também tem justamente esse ressentimento com o Criador, porque acha que ele é um demiurgo. Ele deixa o sofrimento acontecer no mundo, né? E aí pensa, ora, não era para ele ser de todo bom? Ele na verdade é mau, porque ele deixa crianças sofrerem, inocentes sofrerem, etc. Mas eu não estou tentando entrar em religiosidade, espiritualidade ou teologia nesse vídeo, tá? Pelo menos não a fundo. Mesmo que você seja ateu, não acredite em Deus e tal, é bom que você ouça o que eu estou dizendo justamente para você entender como a mente humana funciona. O que o Tecnocrata
07 criou aqui foi uma narrativa para ele justificar a própria vontade vaidosa, egocêntrica de ter um filho, criar uma criaturinha que é a sua imagem e semelhança, ou seja, uma cópia dele, né, até um sentimento meio narcisista, e poder passar para essa criaturinha os seus ideais, as suas visões de mundo, tá? E isso é bem egocêntrico se você olhar por esse lado. E como dizia Salomão, né, tudo debaixo do sol é vaidade. Eu não sei se isso está na Bíblia também, mas eu lembro que é uma citação de Salomão. Outra coisa que a macacosfera fica copando pra caramba também, né? Como eu vou falar no próximo vídeo, a questão da virgindade feminina. Os caras querem se convencer de que a virgindade feminina é algo mais angelical, mais santo, mais belo. Tudo porque a moral vigente é uma moral católica, mas a verdade é que esses valores são esotéricos e a virgindade real em si não pode ser atestada, tá? Porque dá pra fazer muita coisa sem se perder a virgindade. Então o que esses caras na verdade querem é uma parceira com a reputação limpa, tá? Que toda a sociedade veja ela como uma santinha, porque isso é o suficiente para convencer o homem de que a parceira dele é virgem. Porque não dá para testar, foi o que eu falei no vídeo que vai lançar dentro de alguns dias. A métrica da virgindade feminina é basicamente o quanto você confia e acredita na palavra dela e do quanto ela está interessada em mentir para você, né? O quanto ela vai ganhar mentindo para você. É só isso. Então, no fim das contas, o cara ele quer que a sociedade veja a parceira dele como angelical, como santinha, porque isso corrobora com a vaidade dele, isso infla o ego dele. Não é à toa que quando se fala a respeito desses assuntos aqui dentro da nossa comunidade, tem sempre algum cara que vai lá nos comentários dizer: ai, mas ainda dá pra achar uma boa. Eu achei a minha, casei com ela virgem, ela é submissa, ela é não sei o quê. O cara ele quer aparecer, entendeu? Ele quer se validar, ele quer receber a valorização da sociedade. A mesma coisa com essa noia de submissão feminina. A maioria dos caras não entende a submissão como uma questão de funcionalidade dentro do relacionamento, porque querendo ou não, um vai mandar no outro. Dentro do relacionamento não tem essa parada de duas vozes, tá? Dois mandando ao mesmo tempo, um manda e depois o outro manda. Não, isso aí bagunça tudo, não funciona muito bem. Um sempre vai estar superior ao outro, e geralmente no mundo de hoje é a mulher que está. Mas a maior parte dos caras, eles querem submissão simplesmente por vaidade, porque eles querem se sentir superiores, entendeu? Eles querem se sentir mandando, sabe? Provar alguma coisa para si mesmo e para as outras pessoas, com demonstrações, inclusive, de que ele é quem manda. Isso cai muito também na questão da paternidade. O cara ele quer se sentir superior ao filho, sabe? Ele quer sentir que ele tem dependentes e que alguém precisa dele, porque isso dá a ele aquele sentimento de pertencimento. E é vaidade pura isso. Tipo, esse guri me obedece, esse guri depende de mim para sobreviver, eu tenho autoridade sobre ele. Vaidade, cara. E vejam, eu não estou tentando nem diminuir ou sequer criticar o Tecnocrata 07 aqui. Eu também sofro disso, tá? Eu sou um ser humano como ele, eu também sou cheio de vaidades e egocentrismos. A única diferença entre eu e ele, acredito eu, né, é que ele não tem essa noção ainda, que ele não admite que no fim das contas é tudo vaidade, não tem absolutamente nada de divino nisso. E eu estou tentando passar essa informação para ele justamente para dar a ele um pouco de consciência sobre si mesmo, né? Sobre os próprios desejos e as próprias vontades. Óbvio que eu não sou um profissional capacitado para isso, eu estou dando só a minha opinião sobre o que eu sei, o que eu vivo e o que eu vejo. E se vocês quiserem entender mais sobre si mesmos, né, e passar por um processo profissional mesmo, para terem uma visão mais realista sobre suas vontades, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, porque tem muita gente na nossa comunidade que acha que sabe o que quer, né? Por exemplo, sonha em ser pai, mas na verdade não é ser pai que o vai satisfazer. É simplesmente ele se sentir pertencido a um grupo, sentir que alguém precisa dele, entendeu? Ter aquele propósito de ser necessário na vida de alguém e ele não precisa necessariamente trazer uma vida ao mundo para isso.
E, tipo, se ele tiver essa necessidade atendida, ele não precisa ser pai. Então os caras, eles confundem essa necessidade de ser necessário na vida de alguém e ter um grupo ao qual ele se sente pertencido como vontade de ser pai, vocação. E aí mete até Deus no meio, sendo que Deus não tem nada a ver com isso, velho. Deus, pelo contrário, não tem nada a ver com esses instintos baixos, animalescos do ser humano. Afinal, religiosamente falando, né, você só atinge a Deus quando você se livra da carne. Esse é um desejo carnal. Então, se vocês querem um acompanhamento profissional a respeito disso, eu vou recomendar a vocês o Plaiter Pontes, que é psicoterapeuta aqui da nossa comunidade. É o único que eu conheço e é muito bom. Ele é um antigo Kodama, é um amigo pessoal meu, recomendo o trabalho dele. Ele é focado em questões masculinas e ele é um homem, né? E nesse ramo não tem muitos homens, muito menos profissionais focados nas questões masculinas. Porque a gente sabe muito bem, é uma área antropológica, é uma área de humanas, dominada pelo feminino, por narrativas progressistas, e a galera que está lá dentro sempre vai dizer que é uma questão de desconstruir masculinidade, vai dizer que você é tóxico, que enfim, vai trazer todas essas paradas, né? Então, o Plaiter, ele não é só um homem focado nas questões masculinas reais, como também é um cara já de dentro da nossa bolha que entende muito bem das questões da comunidade. Então, no link na descrição e no comentário fixado, vocês conseguem 10% de desconto para todos os processos terapêuticos do Plaiter, o que já ajuda demais aí para a galera que quer realmente resolver os problemas psicoemocionais da própria vida. Mas voltando, né? O ser humano, ele não é muito mais do que isso não, tá? Eu lamento aí dizer a vocês que veem isso como talvez uma coisa ruim, mas a verdade é que o ser humano, ele não é muito além de vaidade, não é muito além de narcisismo e egocentrismo. E a maior parte das pessoas que querem ter filho hoje em dia só querem mesmo para ter uma copiazinha sua, sabe? Porque é fofinho, porque quer ter um ser humano em miniatura ali, a sua imagem e semelhança, sangue do seu sangue, para cuidar e fazer carinho e tal. Isso, na verdade, não passa de um instinto reprodutivo extremamente baixo, que foi selecionado evolutivamente para fazer, bom, os seres humanos, né, se reproduzirem, né? Não tem outra. Então, é fato, quanto mais você olha para dentro de si e quanto mais você observa as outras pessoas, você vê cada vez mais animais, tá? Então, o que eu estou dizendo para o tecnocrata aqui em si, não é para ele se sentir culpado nem se sentir mal por isso, é para ele ser honesto consigo mesmo, olhar para dentro de si e saber que ele está se convencendo de uma mentira. O que ele quer realmente não é nada nobre, não é nada divino, não é nada idílico. É um desejo carnal, é um desejo instintivo meramente baixo. E isso vai dar a ele uma capacidade analítica de si mesmo muito maior, né? E uma clareza também para ele saber o que ele quer, o que ele deseja e o que ele precisa. E de acordo com isso, né, tomar suas decisões muito melhor. Porque vejam, eu já falei isso em vídeo, então meio que eu vou estar um pouco repetindo isso, né? Eu já falei isso nesses vídeos que eu linkei aqui na descrição e no iCard. No passado, ter filhos era uma necessidade para o trabalho no campo, para passar herança, para manter a taxa de natalidade de uma comunidade, porque a mortalidade era muito alta, doença, né? A expectativa de vida era baixa, guerra, acidente, predadores. Ter filhos era necessário também para passar a vocação adiante, do tipo, filho de ferreiro, passa o ofício para frente para manter um ferreiro na vila, porque só tem um ferreiro na vila. Se esse ferreiro morrer, quem é que vai ser o ferreiro? Então ele passa o ofício para frente e tal, e mantém a funcionalidade da vila. Então tinha um propósito ali em relação à comunidade. Hoje nós perdemos isso. Em centros urbanos não existe mais esse senso comunitário. Ter ou não ter filhos não vai fazer a mínima diferença no teu condomínio, onde você mora, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, tá? Então perdeu esse senso de propósito. E o que restou? Restou meramente a vaidade, a necessidade instintiva humana de se reproduzir. O propósito social, aquela coisa que dava realmente um significado à paternidade, cara, se perdeu completamente. Então é por isso que as pessoas hoje elas não pensam mais em ter filhos para fazer alguma diferença no mundo. Pensam em ter filhos porque eu quero, é meu filhinho. E no máximo vai copar com essas paradas que o tecnocrata disse aí, né? Porque esse é o plano divino, porque esse é o natural. Porque essa é a vocação divina do homem, enfim. Lembrem-se, não tomem a Bíblia para entender o mundo. Tomem o mundo para entender a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita como um manual de instruções através de parábolas para funcionalidade social. O foco da Bíblia foi a sociedade. E não a sociedade foi focada na Bíblia. A Bíblia primeiro foi escrita para instruir as pessoas a como agir. Então é um erro crasso você tomar
a Bíblia para entender todo mundo, porque ela não foi escrita com essa intenção. As parábolas, inclusive, elas são justamente isso. São casos que aconteceram no mundo para serem usados como exemplos. Então você tem que pegar um mundo para entender a Bíblia, cara. Assim como ela mesma fez, né? Então, essa coisa da divina paternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e etc., são formas de fazerem as pessoas entenderem a paternidade de uma maneira mais funcional. Ou o casamento de uma maneira mais funcional, né? O senso de comunidade. Por isso que dizem que a Bíblia é o manual de instruções do cristão, e isso está correto. Então, vocês têm que ser honestos consigo mesmos e saberem se analisar, tá? Porque vamos para essa questão de relacionamento, casamento e tal, que muito se fala, né? A nossa comunidade, ela é reduto de Tradicon, querendo ou não. Tem muito cara aqui que não sabe o que é Tradicon, fala coisa de Tradicon sem saber e xinga Tradicon. Chama de Tradicun, não sei o que e tal. Aí quando você critica algumas pautas tipicamente Tradicons, ele já fica meio, não, isso aí é imoral, isso aí é satânico, isso aí é blasfêmia e tudo mais. Pois é, né? Como, por exemplo, o cara jura de pé junto que homens e mulheres foram criados um pro outro, né? Que existe algum senso de complementarianismo e de que a união sagrada do matrimônio e blá blá blá. E olha, por mais que existam mulheres que repitam isso e que acreditem nisso, o fato é que não é mais funcional nada disso, entendeu? Eram argumentos que faziam sentido em outras épocas, em outros modus operandi, em um outro ambiente com estímulos e recompensas muito diferentes. Hoje, essa parada de sagrada união e sagrada paternidade e sagrada maternidade virou narrativa disfuncional, velho. Virou apenas uma prisão emocional baseada em nostalgia, tá? De uma época que já se foi, já passou. Então, você tem que ser pragmático, Tecnocrata 07, assim como vocês, homens, precisam ser pragmáticos. Veja que essas questões morais e até mesmo questões religiosas, éticas e tal, elas mudam facilmente de acordo com o caminhar da sociedade, tá? E você não pode tentar jogar o jogo social numa versão antiga. Você está atrasado. Você tem que jogar o jogo na versão mais recente, meu parceiro. Porque senão você só vai sofrer, você vai ficar para trás, neguinho vai pisar na tua cabeça, vão mijar na tua cara. E é por isso que a gente vê uma cacetada de homens se ferrando aí. Homens que sabem que os relacionamentos são onerosos, mas ele tem essa necessidade aí baseada em nostalgia e em moral disfuncional de que, sei lá, o homem ele nasceu para ser pai, que essa é a vocação divina dele. Aí ele vai e ele acha, sei lá, barriga de aluguel imoral, qualquer outra coisa, ele tem que botar uma mulher debaixo do teto dele para ser pai, e aí ele se ferra, e aí só resta o cope, né? Do tipo, pelo menos eu atendi a minha vocação divina. Aí no caso do Tecnocrata aqui, que é um pouco mais desprendido dessas questões, né? E ele, por exemplo, já está aqui botando a opção de ter barriga de aluguel ou coisa do gênero, até mesmo úteros artificiais que, enfim, estão longe de acontecer como alternativas viáveis, mas mesmo assim ele está com essa prisão aí saudosista e até mesmo uma coisa que assim é puramente ensinamento, tá? É puramente o que você aprendeu na comunidade a qual você nasceu e foi criado, que é uma comunidade essencialmente católica. A nossa comunidade brasileira, você nasceu num lar tradicional conservador e você só está repetindo aqui o que você aprendeu. Nada disso que você está dizendo foi o que você pensou sozinho, tá? Independentemente. Isso aqui é só... Dá para ver aqui o discurso NPC padrão no teu e-mail. Então, para finalizar o vídeo, eu não tô aqui para dissuadir você, Tecnocrata 07, de ter filho, nem nenhum de vocês. Não tô aqui para dissuadir vocês de relacionamento, casamento, se relacionar com mulheres. Eu não tô aqui para coagir ou convencer vocês a comprar bonecas, a se tornar voocels. Nada disso. Tem uns desprovidos aqui na nossa comunidade que insistem em dizer que o Coruja acredita que a solução é comprar boneca. Ele tenta convencer os ouvintes dele a comprar boneca. E que ele acha que boneca vai resolver... Não, cara, não vai resolver nada. É única e exclusivamente uma alternativa para questões afetivas e sexuais, tá? É brinquedo, é só isso. E para quem gosta, não vai resolver nada, além de, no máximo, uma necessidade única e exclusivamente carnal, um instinto baixo que você tem, e é só isso, tá? Então, repito, Tecnocrata, faça o que você bem entendeu, só tô te dando aqui uma perspectiva diferente para você analisar suas vontades e desejos melhor, tá?
Veja realmente se é isso que você quer, se é o que vai te fazer feliz. E seja honesto, tá? O que você está querendo aqui não é nada divino não, meu parceiro. É um instinto reprodutivo básico, tá? É programação assim de animal mesmo, tá? Todos os mamíferos têm essa necessidade, não tem nada de nobre, não tem nada sequer exclusivamente humano nisso aí, tá? Até animais sentem isso. É claro que o ser humano ele é muito mais sofisticado, né, nisso aí, porque nós somos intelectualmente superiores aos animais. Mas enfim, fica aí a pílula para você. Muito obrigado, Tecnocrata07, pela doação. A todos vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.